grupo de documentaristas parte em uma missão ousada e fascinante: adentrar o coração da floresta amazônica em busca de uma tribo misteriosa que, segundo as lendas locais, é protegida por espíritos ancestrais. Essa expedição, que inicialmente parecia ser uma oportunidade única para capturar imagens inéditas e registrar histórias nunca antes contadas, transforma-se em algo que nenhum deles poderia prever. A floresta, majestosa e imponente, começa a revelar uma face obscura e aterrorizante, onde o real e o sobrenatural se confundem. O grupo é composto por 5 integrantes liderados pelo renomado antropólogo Dr. Caio Araújo, um homem com décadas de experiência em estudos culturais. Ao seu lado estão Lara, a cinegrafista perfeccionista, Rafael, o técnico de som cuja curiosidade parece não ter limites, Júlia, a jornalista que busca sua grande matéria, e Miguel, o assistente de produção que mantém o moral do grupo com seu humor contagiante. Eles partem de Manaus, repletos de expectativas e carregados de equipamentos. A rota até a área pretendida exige a contratação de guias locais, homens acostumados à imensidão verde da Amazônia, mas que demonstram uma hesitação palpável ao ouvir sobre o destino do grupo. Essa região é diferente, um dos guias avisa, ajustando o chapéu para esconder os olhos. As pessoas não voltam iguais, se é que voltam. O grupo encara os avisos como meras superstições, um reflexo de um imaginário moldado por séculos de histórias e medos. Com mapas em mãos e mochilas nas costas, eles seguem adiante, rindo das lendas e confiantes em sua tecnologia e planejamento. A selva, no entanto, parece conspirar contra eles desde o início. O calor é sufocante, insetos zumbem incessantemente e o sentimento de estar sendo observado cresce a cada passo. Conforme os dias passam, a mata torna-se cada vez mais densa e opressora. Árvores gigantescas bloqueiam a luz do sol, e o ar parece pesado, carregado de uma energia que nenhum deles consegue explicar. Durante uma caminhada, encontram carvões dispostos de forma que lembram ossos humanos, espalhados em círculos perfeitos. Mais adiante, árvores trazem entalhes intricados que, em um primeiro momento, parecem arte tribal. No entanto, ao analisá-los mais de perto, percebem que os olhos das figuras seguem seus movimentos, brilhando levemente ao cair da tarde. À noite, a situação se torna ainda mais perturbadora. Sons ecoam pela mata, imitando vozes humanas, como se a floresta estivesse zombando deles. Lara chega a gritar certa vez, convencida de que ouviu seu próprio nome sussurrado ao pé do ouvido. Os guias, visivelmente aterrorizados, sugerem que o grupo volte, mas Dr. Caio insiste em continuar, argumentando que as descobertas valem o risco. Essa decisão prova ser fatal. Uma manhã, um dos guias desaparece. Após horas de busca, encontram seu corpo disposto em uma posição ritualística, rodeado por carvões e flores mortas. Espíritos translúcidos pairam ao redor, flutuando e emitiam um brilho tênue que desaparece com os primeiros raios do sol. Julia, em estado de choque, tenta convencer o grupo a desistir, mas o antropólogo vê aquilo como uma prova de que estão perto da tribo. Finalmente, a tribo faz sua aparição. No entanto, os membros não se parecem com seres humanos comuns. Seus olhos brilham intensamente no escuro e seus corpos, cobertos de pinturas rituais, emitem uma energia pulsante. Quando falam, suas vozes não saem de suas bocas, mas ecoam diretamente nas mentes dos documentaristas, causando uma dor insuportável. A floresta começa a se transformar ao redor deles. Raízes movem-se como serpentes, árvores curvam-se para bloquear o caminho, e o céu torna-se um manto opressivo de sombras. O grupo tenta fugir, mas a selva não os deixa. Rafael é engolido pela terra viva, enquanto Miguel é arrastado por raízes que o apertam até desaparecerem. Lara, desesperada, corre sem direção, ouvindo as vozes da tribo em sua mente, dizendo que ela nunca escapará.
Dr. Caio, fascinando e horrorizado, entrega-se ao destino, convencido de que se tornou parte de algo maior. Somente Júlia consegue encontrar um caminho para fora, mas a um custo terrível. Quando finalmente alcança a civilização, ela percebe que marcas intricadas agora adornam sua pele, brilhando levemente à noite. Cada vez que tenta contar sua história, sua voz falha, como se algo estivesse a silenciando. Os olhos dela, cheios de medo, são um lembrete de que, embora tenha deixado a floresta, ela nunca escapou completamente. Uma pequena vila, cercada pela vastidão das florestas e abraçada pelas águas escuras do Rio Negro, vivia em um estado de inquietação. Os dias eram calmos, mas as noites traziam consigo o som perturbador de remos cortando a água. O barqueiro misterioso aparecia sempre ao cair da noite, sua figura quase indistinta na neblina que se erguia do rio. Qualquer um que ousava entrar no barco nunca mais era visto. Era como se o rio os engolisse junto com seus segredos. Em uma vila isolada, onde as histórias antigas moldavam o cotidiano, os moradores começaram a perceber um padrão assustador. Pessoas estavam desaparecendo sem deixar rastros. Eram pescadores, viajantes ou mesmo moradores que, atraídos por promessas sedutoras, desapareciam como se nunca tivessem existido. Um velho pescador, conhecido por sua sabedoria e superstições, contou que certa noite, enquanto arrumava suas redes, viu um homem alto, de postura rígida, remando em silêncio pelo rio. Os olhos brancos do estranho pareciam brilhar na escuridão, e sua voz, quando ofereceu uma viagem ao outro lado, era ao mesmo tempo convidativa e gélida. Ele prometia riquezas incontáveis, ou a chance de reencontrar entes queridos. Mas a verdade era que ninguém que aceitava essa oferta retornava. Os mais jovens da vila, movidos pela curiosidade e pela necessidade de proteger seu lar, decidiram investigar o que havia por trás das aparições. Durante o dia, o rio parecia calmo e inofensivo. Eles encontraram o barco do barqueiro, abandonado em uma margem isolada. Era um barco simples, mas havia algo sinistro nele. Dentro, encontraram moedas antigas espalhadas pelo fundo, algumas tão corroídas pelo tempo que as inscrições eram ilegíveis. Além disso, o casco estava entalhado com nomes, muitos dos quais eram familiares. Eram os nomes daqueles que haviam desaparecido. Naquela mesma noite, enquanto planejavam o próximo passo, um dos jovens, chamado Lucas, ouviu um som peculiar. Era o som rítmico de remos cortando a água. Ele olhou para o rio e viu a figura do barqueiro imóvel, como se estivesse esperando por ele. Sem conseguir resistir, Lucas foi atraído para o barco. Assim que colocou os pés dentro, foi tomado por uma sensação avassaladora. Visões dos seus piores medos tomaram conta de sua mente. Ele viu a vila em chamas, ouviu os gritos de seus amigos e sentiu um frio que parecia penetrar em sua alma. Então o barqueiro revelou sua verdadeira forma. Não era um homem, mas uma entidade sobrenatural, de olhos vazios que refletiam o vazio da morte, e pele marcada como se tivesse sido queimada por águas ferventes. Com um movimento lento e deliberado, o barqueiro começou a remar, levando Lucas para um lugar que não era deste mundo. À medida que avançavam, a paisagem ao redor se transformava. As margens do rio desapareceram, substituídas por árvores grotescas feitas de ossos. A água se tornou um líquido denso e vermelho, exalando um cheiro de ferrugem e desespero. Esse era o destino final de todas as almas que o barqueiro arrebanhava. Uma prisão eterna onde o tempo não existia e a dor era infinita. Cada alma capturada parecia fortalecer o barqueiro, tornando-o ainda mais poderoso. Com o desaparecimento de Lucas, a vila finalmente cedeu ao medo. As famílias começaram a abandonar suas casas, deixando para trás o lugar que um dia chamaram de lar.
A vila foi consumida pelo silêncio, exceto pelo som ocasional de remos vindo do rio, ecoando como um lembrete sombrio do que ali acontecera. Anos depois, turistas aventureiros visitaram as ruínas da vila. Alguns juravam ter visto um barco deslizando pelo rio ao cair da noite, sempre remado em silêncio por uma figura indistinta na névoa. As histórias do barqueiro do Rio Negro persistem, sendo contadas ao redor de fogueiras e em noites de tempestade, advertindo sobre os perigos de ouvir o chamado do rio. Dois madeireiros ilegais, Paulo e Miguel, avançavam furtivamente pela floresta densa. O ambiente era uma mistura de escuridão e sons misteriosos. Galhos que estalavam, folhas que farfalhavam e um murmúrio distante, como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos. Enquanto cortavam as primeiras árvores de um território virgem, tropeçaram em algo incomum. Um pequeno altar de pedra, coberto por musgo, erguia-se majestosamente em meio às raízes de uma árvore gigante. No centro, um amuleto brilhava com um brilho sobrenatural, irradiando uma energia que parecia pulsar ao ritmo do coração. Paulo, encantado pelo objeto, o pegou, ignorando os protestos do guia local, Jorge, que os acompanhava. "Isso é sagrado, um tributo ao Anhangá", disse Jorge, a voz carregada de pavor. Mas Paulo riu, descrevendo as histórias como lendas supersticiosas. Miguel, relutante, hesitou, mas a ganância falou mais alto e o amuleto foi guardado no bolso de Paulo. Jorge partiu imediatamente, recusando-se a continuar envolvido no que chamou de profanação. Os primeiros dias após o achado foram surpreendentemente prósperos. Árvores de madeiras nobres pareciam brotar magicamente à frente dos dois, e o lucro das vendas subiu vertiginosamente. Cada corte de serra era uma fortuna garantida. Contudo, os sinais de que algo estava errado começaram a se manifestar. Durante uma noite, enquanto descansavam, Miguel ouviu um som profundo como um rugido bestial. Ao investigar, encontrou pegadas enormes que desapareciam abruptamente. Dias depois, o cadáver de um jaguar foi encontrado próximo ao acampamento. Seus olhos estavam virados para trás e um odor fétido impregnava o ar. As noites começaram a ser perturbadoras. Sombras espreitavam entre as árvores, movendo-se rápido demais para serem humanas. Um frio sobrenatural invadia o acampamento, mesmo com a fogueira acesa. Em uma dessas noites, Paulo acordou sobressaltado, jurando que algo estava ao lado dele enquanto dormia. "Era enorme, Miguel. Estava aqui, eu juro." As descrições batiam com as lendas que Jorge mencionara. Um cervo colossal, com olhos flamejantes e chifres que pareciam rasgar o céu. A situação se agravou. Os dois começaram a ter visões terríveis. Paulo viu sua casa pegando fogo, sua família gritando por ajuda, mas quando corria, o cenário desaparecia, deixando-o sozinho no escuro. Miguel revivia um acidente antigo que resultara na morte de seu irmão mais novo, sentindo a culpa como se fosse um peso físico. As visões tornavam-se cada vez mais vívidas, até que eles não conseguiam distinguir o que era real e o que era alucinação. Uma noite, enquanto tentavam fugir, o Anhangá se revelou por completo. Sua forma era imponente. Um cervo de proporções gigantescas, olhos ardentes como brasas e uma presença que fazia o ar vibrar de terror. Ele não os atacou diretamente. Em vez disso, manipulou o ambiente ao redor, criando labirintos de árvores que se moviam e mudavam de posição, mantendo os homens presos em um ciclo interminável de desespero. As visões intensificaram-se, e o Anhangá fez com que os dois revivessem suas piores memórias em um looping cruel, até que seus corpos sucumbiram ao terror e à exaustão. Dias depois, Jorge retornou acompanhado por membros da comunidade local. Eles encontraram o amuleto caído no chão, e sinais de luta marcavam o solo. Seguindo os rituais ancestrais,
Devolveram o objeto ao altar e fizeram oferendas ao espírito da floresta. O lugar, antes silencioso e ameaçador, parecia agora pulsar com uma energia vibrante. A floresta parecia mais viva, como se tivesse recuperado sua força. Desde então, a área onde o altar repousa é evitada por todos. Os sons da floresta ali são diferentes, quase como um aviso constante para que ninguém atravesse os limites sagrados. Anhangá, protetor implacável, continua a vigiar, garantindo que sua floresta permaneça intacta. Seu Jorge era um agricultor simples, acostumado ao trabalho duro na pequena propriedade que herdara de seu pai. Naquela manhã, enquanto arava o solo seco de seu campo, algo incomum chamou sua atenção. Uma pequena semente dourada, diferente de tudo o que já havia visto, surgiu entre a terra. Ela brilhava sob a luz do sol, como se tivesse vida própria, emitindo um leve calor ao toque. Intrigado, guardou-a cuidadosamente no bolso, decidido a plantá-la mais tarde. Quando a tarde chegou, seu Jorge encontrou o local perfeito para a semente. Cavou um pequeno buraco perto de sua casa, em um canto do terreno que recebia sol pleno. Pode ser uma planta rara. Quem sabe algo que eu possa cultivar e vender, pensou. Regou a semente e foi dormir, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, ele foi verificar o local e se espantou ao ver um pequeno broto, verde e vibrante, já despontando do solo. Em 2 dias, o broto se transformou em uma árvore imensa. As folhas eram de um verde tão intenso que pareciam artificiais, e os frutos, pendurados em abundância, tinham uma cor vermelha profunda e pulsavam levemente, como pequenos corações. A notícia da árvore se espalhou rapidamente pela comunidade. Os vizinhos de seu Jorge vieram ver o fenômeno e alguns se ofereceram para provar os frutos. Ao morderem a polpa, descreveram um sabor indescritível, doce e ao mesmo tempo salgado, como se cada pedaço despertasse uma energia oculta. Em pouco tempo, todos que experimentavam o fruto pareciam revitalizados, cheios de energia e força. Porém, algo estranho começou a acontecer. Os primeiros a consumir os frutos começaram a demonstrar comportamentos agressivos e imprevisíveis. Discussões banais se transformavam em brigas violentas, e muitos começaram a olhar para a árvore com uma devoção quase religiosa. Seu Jorge começou a ouvir murmúrios à noite, vindos da direção da árvore, como se ela estivesse sussurrando. Ele inicialmente pensou que era fruto de sua imaginação, mas os sussurros ficaram mais altos e claros com o passar dos dias. Eles pareciam chamá-lo pelo nome. Animais da fazenda começaram a desaparecer misteriosamente. O cachorro de seu Jorge, que nunca saía de seu lado, sumiu em uma noite de lua cheia. Outros agricultores relataram o desaparecimento de galinhas, cabras e até vacas. Ao mesmo tempo, as pessoas que haviam provado os frutos da árvore começaram a adoecer. Seus olhos assumiram um tom vermelho brilhante e suas peles pareciam translúcidas sob a luz, revelando veias pulsantes que brilhavam como os frutos. Desesperado, seu Jorge tentou impedir que mais pessoas se aproximassem da árvore. Ele cercou o terreno e avisou a todos sobre os perigos. Porém, parecia que ninguém mais podia resistir ao chamado hipnótico da planta. Durante a noite, ele via figuras caminhando em direção à árvore, mesmo aquelas que ele havia alertado durante o dia. Os frutos eram colhidos com uma reverência quase cerimonial, e os sussurros se intensificavam. Determinando a resolver o mistério, seu Jorge começou a cavar ao redor das raízes da árvore. Foi então que descobriu algo aterrador. As raízes pareciam nervos, pulsando e se movendo como se estivessem vivas. Quando tocou uma delas, sentiu uma onda de emoções invadirem sua mente. Medo, raiva, desespero, como se a árvore estivesse conectada às almas daqueles que haviam consumido seus frutos.
A revelação final veio em uma noite sem lua, quando ele decidiu que precisava destruir a árvore. Armado com um machado e um galão de gasolina, aproximou-se do tronco, mas a árvore reagiu. Os frutos começaram a emitir um som que lembrava gritos humanos, e rostos começaram a se formar na casca da árvore. Eram os rostos das pessoas que haviam desaparecido ou adoecido. Eles imploravam e ameaçavam, suas vozes se misturando em um coro aterrorizante. "Você não pode me destruir", dizia uma voz grave que parecia vir do interior da árvore. "Eu sou a terra, eu sou vocês." Tomado por um misto de coragem e desespero, Seu Jorge espalhou gasolina ao redor da árvore e riscou um fósforo. As chamas subiram rapidamente, consumindo a árvore em uma dança macabra de luz e sombras. Os gritos dos frutos se intensificaram até cessarem de repente, quando a árvore desabou em cinzas. Porém, no processo, Seu Jorge foi envolvido pelas chamas e desapareceu. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram o local da árvore reduzido a um círculo de terra preta e estéril. No centro, o chão pulsava levemente, como se fosse um coração gigante enterrado sob a terra. Os que ousavam se aproximar afirmavam ouvir sussurros, chamando seus nomes, implorando para serem ouvidos. A comunidade foi abandonada e a área ficou conhecida como a Maldição da Semente. Até hoje, viajantes dizem que ao passar por ali, sentem uma presença observando, e alguns afirmam ver uma nova árvore começando a brotar, dourada e brilhante como a semente que Seu Jorge encontrou naquela manhã fatídica. Durante uma exploração nas profundezas do rio Amazonas, um grupo de mergulhadores se depara com algo que desafia a lógica. No meio da escuridão lamacenta, iluminado apenas pelas lanternas de suas máscaras, surge a silhueta de uma cabana submersa. Estrutura impossível, em um local onde nenhuma construção deveria existir. A curiosidade os leva a se aproximar. Assim que cruzam a entrada, encontram objetos que não pertencem a este tempo ou lugar. Um relógio ainda funcionando, um livro cujas páginas não se desfazem na água e um espelho que parece sussurrar. No entanto, a sensação de serem observados cresce a cada instante, como se algo os vigiasse das sombras aquáticas. Um grupo de pesquisadores, especialistas em arqueologia subaquática, chega à Amazônia com o objetivo de encontrar indícios de civilizações esquecidas. Entre eles estão Marina, líder da expedição, Caio, um historiador apaixonado por mitos locais, e André, um mergulhador experiente. Após semanas de buscas infrutíferas, um equipamento sonar detecta algo anômalo no fundo do rio. Animados, decidem mergulhar imediatamente. Quando finalmente encontram a cabana submersa, o espanto é imediato. A estrutura de madeira está perfeitamente conservada, como se tivesse sido construída ontem, mas decorada com talhas que lembram símbolos antigos e místicos. Ossos humanos espalhados pelo chão confirmam que aquele lugar foi palco de algo terrível. Dentro da cabana, o ambiente é opressor. As paredes estão cobertas por inscrições que não pertencem a nenhuma língua conhecida. Uma mesa no centro exibe objetos cuidadosamente dispostos. Uma faca cerimonial, uma máscara feita de ossos e um espelho de moldura ornamentada. Caio é o primeiro a se aproximar do espelho, fascinado pelo brilho que emana da superfície. No entanto, ao encará-lo, percebe que seu reflexo não copia seus movimentos. Assustado, chama os outros, mas ninguém acredita nele até que André testemunha o mesmo fenômeno. Aos poucos, o grupo começa a agir de forma estranha. Marina, geralmente racional, murmura palavras em uma língua que ninguém entende. André insiste que algo o puxou pela perna, mesmo sem sinais de ataque. Caio passa a enxergar rostos nos cantos da cabana, rostos que desaparecem ao serem iluminados. O ambiente se torna insuportavelmente claustrofóbico.
Enquanto tentam entender o que está acontecendo, uma figura emerge das sombras aquáticas. É uma mulher, mas algo nela é profundamente errado. Sua pele é azulada. Seus olhos são grandes e desprovidos de pálpebras, e seus movimentos são fluidos, quase como se ainda estivesse submersa. Ela não fala, mas sua presença emite uma pressão mental que todos sentem. Finalmente ela comunica, sem mover os lábios, que é a guardiã de um portal que conecta o mundo dos vivos ao dos mortos. O grupo está diante de uma escolha cruel. Apenas um pode sair, e essa decisão deve ser tomada entre eles. O desespero toma conta. Marina tenta negociar, mas a entidade permanece impassível. Caio e André entram em conflito, cada um tentando se salvar. No fim, a escolha é feita de forma desesperada e sangrenta. Quando o sobrevivente emerge à superfície, é encontrado por pescadores locais que aguardavam no barco. No entanto, algo está terrivelmente diferente. Seus olhos estão completamente negros e suas palavras, em uma língua esquecida, ecoam como um aviso. Os pescadores recuam, aterrorizados, enquanto o homem olha fixamente para o horizonte, como se visse algo que ninguém mais pode ver. A cabana submersa permanece lá, um segredo sombrio no coração do Amazonas, esperando por novas vítimas. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.